Se você é uma mulher casada, este vídeo é para você. Então fica até o final que você vai conseguir entender e ver onde estão os perigos hoje de ouvir várias influências. Vamos lá. Eu estava hoje olhando e vendo que muitas mulheres vêm e começam a cagar regras no relacionamento dos outros. E também vejo que muitas mulheres hoje estão terminando, acabando com seus relacionamentos, justamente porque elas estão, né, ouvindo essas mulheres empoderadas demais, essas mulheres sábias demais. Muitas delas nem casadas são, muitas delas nunca foram, muitas já estão no seu segundo ou terceiro casamento. Então tá, partindo desse ponto, o que é para eu, Paloma, para eu ouvir uma mulher, para ela poder falar sobre relacionamento, ela vai ter que me mostrar que ela fez o dela dar certo. Por quê? Ai, mas ela estudou para falar de relacionamento, tá? Mas como ela na vida dela, ela é sozinha, ela não consegue se relacionar, então tá, isso quer dizer que tudo que ela sabe é teoricamente falando. E a vida não é de teoria, né? Você sai para a rua, você vai ver que a vida está andando, que as pessoas estão correndo, que as pessoas estão pegando trem, metrô, as pessoas estão vivendo. Então a vida não está dentro do livro ou logo dentro de algum tipo de. Logo se vê que hoje, por causa desse tipo de padrão, as pessoas vêm destruindo seus relacionamentos. Gente, isso é fato. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu conheço uma moça que eu até gosto dela, e eu lembro que ela sempre foi assim, mais desse estilo feminista, né? Ela é filha, desculpa, de pais separados. Então ela sempre falou que a mãe dela sempre falou para ela que o relacionamento tem que ser 50-50, porque o homem tem que fazer também, porque a mulher não é a empregada, como a mulher também, ela tem que ter o espaço dela. E, gente, eu acredito nisso tudo. Mas o que, que é ser empregada? Hoje em dia as pessoas elas vêm distorcendo muito esse quesito ser a empregada da casa. Tem pessoas que falam na internet que mulheres que casam com um gringo, elas são as empregadas desse gringo. Que eles trazem elas do Brasil justamente para que elas possam parir e ser empregada da casa. Como se no Brasil não existissem mulheres que elas têm filho, que elas vão parir, em algum momento elas vão estar em casa e só vai estar trabalhando e ela vai estar cuidando da família. Como se em algum momento essas mulheres também no Brasil não fossem parar e cuidar da casa enquanto o cara está, né, cuidando da parte financeira, que eu digo ganhar o dinheiro, mas tudo bem. Então, esse termo está ficando muito distorcido. Eu vi um vídeo onde as mulheres estavam falando: ah, o fulano tem que lavar a cueca dele, o fulano isso e aquilo. Gente, eu concordo. Eu não sou a mãe do meu esposo. E eu nem quero ser a mãe dele. Você está louca? Não é isso que eu quero. Mas desde quando fazer o trabalho da matriarca, fazer o seu trabalho de mãe, de esposa, e ele também fazer a parte dele, isso é ser empregado. Aonde foi que isso se transformou num castigo para uma mulher casada? Aonde foi que isso se transformou numa punição? É isso. As pessoas não estão entendendo que muitas coisas do feminismo não é legal, por quê? Porque o feminismo radical, ele também trata tudo como uma punição, assim como o masculinismo também, sabe, esses red pills, quando eles falam de uma mãe solteira. Eu vi um moço falando justamente isso, sabe? Tá, uma mulher, ela casou, teve 18 anos de casamento, dali teve um filho, o cara faleceu, algo aconteceu, então não, ela tem um valor de mercado diminuído. Tu tá entendendo? Tudo que é demais vir uma seita. E toda seita só dá uma coisa ruim. Não adianta. Não adianta, gente. Eu não consigo ir para o extremo de um, eu não consigo ir para o extremo do outro. Apesar de eu ter, sim, letramento racial, eu também não sou extremista. Eu não sou aquela pessoa que fala: ah, não, a preta, o preto tem que ter um relacionamento afrocentrado. Tu jura? Eu já tive relacionamento afrocentrado e não foi legal. Não foi. Disso daí que eu tive? Um filho que está aí comigo, porque, claro, né, que vai ter pessoas talvez que vai chegar nesse vídeo e vai falar: ai, mas ela é casada com um branco. Sou um branco europeu que valorizou, que veio, comprou eu e levou a bagagem junto, que era um filho e um cachorro de 30 quilos. E que ainda foi banido e teve que escolher entre ficar com a família que ele construiu com essa preta que vos fala, ou ter que ficar lá aceitando, ou ter que me largar para ficar atrás da branca louca, narcisista, racista e xenofóbica da mãe dele suíça. Onde que ele tá?
Eu não coloquei ele na parede, pelo contrário, eu abri mão dele. Eu falei pra ele, ó, eu tô te devolvendo pra tua mãe, porque eu não aguento mais, pra mim não dá. Ele falou, não, tá louca? Eu que não quero mais saber, não. Deixa nós em paz, deixa minha mulher em paz, deixa meus filhos em paz. Aonde que um homem, no Brasil, faz isso, ainda mais se ele for preto? Não, o brasileiro é vira-lata, gente. Mas vamos lá voltar ao assunto. Vamos deixar esse assunto da mulher preta, parda, periférica, preterida para um outro vídeo. Mas, ó, já chega nesse vídeo, dá um like, curte, comenta e compartilha. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, meu, ajuda o canal a subir para que mais mulheres possam estar aqui comigo, com você, trocando essa ideia. E coloca nos comentários qual é a sua experiência, o que você acha sobre o que eu estou falando. Resumindo, essa moça lá dos 50% sempre foi assim. Eu lembro que ela trabalhava 40%, porque aqui na Suíça você pode escolher a porcentagem de quanto você vai trabalhar, certo? Ou seja, eu posso arrumar um emprego que é 20%, uma vez na semana, que é 40%, duas vezes na semana. Aqui é assim o sistema de trabalho. Então, na época, ela trabalhava 40%, ele trabalhava 100%, e ainda assim, eu lembro que era um dia sim, um dia não. O dia dela ficar com o menino na madrugada e o dia dele. Com o passar do tempo, eu lembro porque eu nunca trabalhei fora. Eu vim trabalhar fora depois, né, que as crianças começam a crescer um pouquinho, quando a gente tivemos uma crise financeira muito foda, daquelas fodástica mesmo, né? E aí, como não temos rede de apoio, teve que arrumar tudo e eu fui para a Lida ajudar. E ele começou a ver, e ele falava, né, pro meu esposo, que achava ela preguiçosa. Olha isso. Ela foi criada, eu não fui criada com pais separados, eu fui criada, né, naquele modelo de família tradicional. E aí ele via que o meu esposo não estava em condição de poder pagar as coisas assim, né, como comprar os salgados, aqui é muito caro para poder fazer uma festa, os bolos, tudo. O que que Paloma fez? Eu fui aprender a decorar, eu fui aprender, salgado eu já sabia fazer, eu comprei o curso de bolos da Fabi Viana, aí do Brasil, né, de Butter Queen. Eu faço bolos maravilhosos, mas eu fiz isso por ele? Não. Eu fiz isso porque pelos nossos filhos. E eu fiquei grata. Se eu puder, eu vou colocar aqui algumas fotos de festas que eu fiz para eles sozinha. Eu começava 3 meses antes a fazer os salgados, a colocar no freezer, mas é uma coisa minha. Eu quis dar isso para minhas crianças. Eu quis fazer isso por elas. E eu sabia que o que ele podia fazer naquele momento, nada de muito. Então, eu ainda pegava, enxugava o nosso orçamento, ia lá e comprava os materiais. Começava a pedir antes no AliExpress. Eu via o tema da festa e começava a pedir as bugigangas do AliExpress. Então, eu já fazia tudo isso antes. Eu tenho um monte de coisa aqui de festas. E foi assim. E as nossas crianças são muito gratas. Meus filhos, eu vejo a gratidão deles por mim. Eles falam para mim, mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, a senhora é a melhor cozinheira do mundo, eu amo do ser, coisas assim do tipo. O Noah já tá com 7 aninhos, vai fazer 8. A Helena vai fazer 6 anos. Então, assim, e aí o amigo dele, quando ia nas festas, ele falava, nossa, parabéns, viu, Paloma? Nossa, tá tudo muito lindo, tudo muito gostoso. Tudo assim, sabe? Bolo lindo, decoração linda, comida boa, tudo. Aí tu me fala, isso é ser empregada? Gente, desculpa os barulhos das crianças que estão brincando ali fora. Isso é ser empregada? Não, isso não é ser empregada. Isso foi eu em algum momento, sabe, tomando para mim o meu lugar ali de mãe naquele momento e fazendo o que me era possível. Ah, era desgastante para você? Não era desgastante, mas com certeza era cansativo. Mas no final eu estava feliz, porque no final os meus filhos estavam felizes, ele estava feliz, eu estava de poder proporcionar aquilo. Coisas que por muitos anos na minha vida, acho que a minha primeira festa que eu lembro, eu tinha 9 anos de idade. Meu primeiro aniversário que eu lembro dele. Antes eu não lembro. Minha mãe mesmo fala que quando eu nasci foi uma das épocas mais ferradas da vida dela, né? Ela não tinha dinheiro para nada. Eu vivia no hospital, ela vivia, sabe, andando a pé, quilômetros e quilômetros para poder ir me visitar no hospital. Então, tu imagina, sabe? Para mim é um gosto ter podido participar desse jeito. Hoje, esse casal está bem abalado, esse casal, porque com o passar do tempo, acho que as coisas vão ficando assim, né, um pouco desmedida, quando a mulher ela não entende o espaço dela dentro de casa e quando o homem também não entende qual é o espaço dele. Ele estava tendo um caso com uma das melhores amigas dela dentro de casa durante meses e meses. A mulher, pelo que eu sei, é uma mulher que
é um pouco mais feminina. Aí falar qual é a energia feminina? Se você olhar bem para mim, eu sou uma mulher que o mundo me bateu muito. Então eu tenho uma postura mais forte, uma postura mais dura com a vida, mas eu não deixo de ser feminina. Eu não deixo de fazer as coisas que uma mulher poderia fazer. Eu não fico competindo com o masculino, sabe? Eu nem quero competir com o masculino. Teve uma época na vida que eu conversei com meu esposo, eu falei, meu, eu já apanhei muito do mundo, eu só quero ter o direito de ser vulnerável, eu só quero ter o direito de ser frágil. Geralmente isso para uma mulher preta, vinda da década de 80, né, de uma família periférica pobre, meu, era quase impossível. Eu tive que aprender a me defender na raça. Então, a minha primeira professora, segunda ou terceira, a segunda, a mulher era uma racista, minha mãe quase quebrou ela na escola. Nunca mais eu esqueço, na gota de leite, o nome dela era Estela. Pra tu ver, eu tinha 6 anos de idade, aquela mulher me zoava. Então, assim, eu tive que aprender a ser forte na base da porrada. Gente, desculpa alguns barulhos, mas hoje é o que tem aqui. Então, hoje eu olho 13 anos juntos. Sabe quando você sabe que o seu relacionamento deu e vai dando certo, ou quando vocês se amam? Quando vocês conseguem passar por essas crises que todo relacionamento vai ter com o passar dos anos. Vai aparecer uma crise dali, depois vai ficar tudo bem, vai vir outra dali. E quando vem as crises, entender que não é simplesmente largar, simplesmente joga fora, sabe? Ai, não tá mais dando certo. Ai, o cara não tá fazendo o que eu quero, muda de homem. Tu jura que mudar de homem é a solução? Só vai mudar de endereço, ainda vai começar do zero, tudo de novo, entende? E hoje eles estão, acho que no processo de divórcio, ela está quase enlouquecendo, porque justamente, né, ela sempre foi essa mulher assim, sabe? Mas não, comigo é ali, raf no raf, meio a meio, porque eu não sou empregada. Ele é um cara que, assim, independente dele ter feito isso, ele é um ótimo pai. Eu sempre vi na casa deles ele cozinhando, ele que foi o cozinheiro sempre da casa, cozinha muito bem, sabe? É igual ela falava, eu lavo o banheiro uma vez, ele lava outra. Então, tipo assim, ficou muito aquela coisa igualitária. E também eu acredito que o homem cansa quando é algo muito igual, sabe? Eu acredito que o homem cansa quando isso acontece dentro de um relacionamento. Então, às vezes é bom você, mulher casada que está me ouvindo, pensar nisso, sabe? E também tem o outro oposto, tem uma outra que quase enlouqueceu aí, não sei quantos anos com isso, 25 anos, veio com ele do nada, e o cara agora que tá velho arrumou uma tailandesa aí e tava querendo mandar lá pro Brasil de volta com uma pensão mínima, porque a pensão mínima no Brasil é dinheiro, e também é aquilo, e ela foi uma mulher que abriu mão de viver a vida dela para poder viver a vida dele. Então você vê também que esse oposto não é legal. Você tem que aprender e entender que você tem que ponderar isso, sabe? Nem pode ser de mais e nem pode ser de menos. Paloma, o que que você faz, o que funciona para você no seu casamento? O que funciona para mim aqui em casa? Apesar de eu ser essa mãe, eu ter esse meu lado feminino, eu sou uma mulher também bastante dura. Hoje eu trabalho, esse trabalho, né, meu, é um dinheiro mínimo, meu marido não ganha mal, mas é um dinheiro mínimo, então eu acabo, né, que faço algumas coisas para mim, algumas coisas para nós ali, também resumindo, porque os filhos são nossos, a casa também é nossa, e tá tudo bem. Estou num processo de voltar a estudar aqui na Suíça, porque eu já falei que eu vou ter um diplomado aqui, eu vou fazer os colonizadores deitar para mim. Tenho que ir parando de gravar justamente porque as pessoas aqui não gostam que gravem elas. Agora, o Adriano tá vindo me buscar com as crianças. Tô saindo da academia, agora é meio-dia, não, 11h10. E não porque ele vem sempre, mas porque hoje eu tenho que fazer. Então ele fechar comigo, ele é um escravo. E eu fazer algo para ele, então eu sou trouxa, sabe? É onde que as pessoas começaram a colocar isso como algo ruim, como um casal se ajudar. É isso que vocês têm que ver, gente. Esses red pill, esses masculinistas aí, ó, como que eu posso dizer? Extremo. Os caras, meu, plantando ódio. Essas feministas extremas, plantando ódio. E é por isso que tu não tá com um relacionamento legal e as pessoas estão ainda destruindo, sabe o que tem. Ele é meu empregado por isso? Ai, gente, o nome disso é cuidado, o nome disso é relacionamento saudável. Bora agora continuar o vídeo. E resumindo, olhando bem, a pergunta que fica e a reflexão é, para você que é casada, aonde foi que ser uma mãe funcional, uma esposa funcional,
uma mulher funcional, ou ser um pai funcional, um esposo funcional, um homem funcional, virou artigo de luxo, virou algo acima de que, então eu sou o melhor do mundo porque eu faço coisas básicas. Desde quando ser isso também é uma punição? Porque por causa desses tipos de comportamentos e também pensamentos dos dois lados, é que vem acontecendo justamente essa falta de compatibilidade entre os dois gêneros, né? Porque quando eu falo gênero, falando do gênero ali mesmo, né? Não do gênero que acha. Então, aonde que isso vai acabar? Onde que isso vai dar? Né? E você que tem um esposo ou uma esposa, não fica na internet comparando, porque toda comparação gera frustração. Ponto. Você parou para se comparar, você vai se frustrar, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala nos comentários se vocês estão gostando desse novo estilo de bate-papo, né? E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!